Às vezes a gente tenta resolver as situações da nossa vida, e as situações difíceis principalmente, se destruindo, fugindo, como se isso fosse resolver alguma coisa. E eu falo porque a maior parte da minha vida foi assim. Sempre que acontecia alguma coisa ruim ou algo que me afetava demais, a primeira coisa que eu fazia era ou beber ou jogar videogame num nível absurdo, de ficar 16, 17, 18 horas na frente do computador, ou usar um monte de droga, ou transar com pessoas que eu não queria transar, ficar com pessoas que eu não queria ficar, tudo pra esquecer aquilo que estava acontecendo. Só que agora eu percebo que quando a gente se destrói, é exatamente isso que a gente ganha: destruição. Ou seja, a situação ruim, ela continua lá. E ela vai continuar lá enquanto você não enfrentar ela. E às vezes é mais doloroso se manter nesse estilo de vida que você se destrói, faz coisas que você não quer, só para esquecer por algumas horas aquilo que aconteceu, do que você ir lá e tentar resolver o problema. Porque todas as vezes que aconteceu um bagulho difícil, eu fui lá, botei minha cara a tapa e resolvi, foi muito melhor do que das vezes que eu fiquei adiando o problema, fingindo que ele não tava me afetando e só fugindo dele, tá ligado? Bebendo pra caralho, esse tipo de coisa. E ontem aconteceram algumas coisas que me chatearam demais. A gente percebe que as pessoas não estão do nosso lado e que amigo de rolê é só amigo de rolê. Não dá pra você confiar nas pessoas que você conhece no rolê. Até mesmo as pessoas que você conhece fora do rolê. Eu acho que esse ambiente, ele é um ambiente onde as pessoas estão muito alteradas, tá ligado? Geralmente estão muito alteradas. Então fica fácil você fazer amizade, fica fácil você conversar, porque as pessoas não estão no melhor delas, tá ligado? Elas estão drogadas, parça. E quando você tá drogado, a vida fica muito mais leve, porque você não precisa lidar com as coisas do jeito que você é. Você pode invocar uma persona pra facilitar aquilo que você tem medo de fazer. E chateia, dói, é triste, só que é aquilo. Eu tenho duas opções: ou fazer o que eu sempre faço, que é me destruir, ou enfrentar de peito aberto aquilo que aconteceu. Porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de pegar pra mim coisas que não são minhas. Então, as pessoas foram ruins comigo ontem, porque elas são pessoas ruins. Não porque eu sou ruim e merecia ser tratado do jeito que eu fui, porque o problema sou eu. Mas as pessoas que são o problema, tá ligado? Tipo, eu acho que deu pra entender, mas eu tenho muito esse costume de pegar pra mim, tá ligado? Achar que a culpa de ter acontecido o que aconteceu é minha, que eu deveria ter sido tratado daquele jeito. Quando às vezes nem é, parça. Nem deveria. As pessoas me trataram do jeito que me trataram porque elas não sabem lidar com os outros. Porque elas talvez sejam as pessoas ruins. E acho que isso, da gente carregar uma culpa que muitas vezes não é nossa, faz a gente querer ainda mais se destruir. Faz a gente ainda mais querer fugir. E aí que tá. Aí que tá. Quando a gente escolhe ser gentil com a gente, essa ideia de fugir, se destruir, encher o rabo de cachaça, ela vai perdendo força. Por quê? Porque você percebe que a coisa mais valiosa que você tem é você. E se você não for bom com você, quem vai ser, parça? Eu trabalhava com uma moça muito inteligente, mano, muito inteligente, e ela me disse a seguinte frase: quando a gente se mede pela régua dos outros, a régua dos outros é muito curta, então sempre vai ser insuficiente. E não só vai ser insuficiente, como a gente sempre vai se sentir pouco.
Não foi exatamente isso, né? Eu acabei adicionando algumas coisas agora. Mas foi mais ou menos isso. Essa era a ideia da frase que ela me falou, tá ligado? Então acho que a gentileza com a gente é a melhor coisa que a gente pode ter. Só que é claro, eu não tô dizendo pra você tirar a sua parcela de responsabilidade e dizer que todo mundo é o problema, que todo mundo é filha da puta e que você é bom pra caralho, portanto você tem que ser amado, respeitado e acabou. Porque você é bom demais, então todo mundo tem que ser bom com você. Não. Eu tô falando que, às vezes, existem situações na nossa vida que a gente se culpa por coisas que a gente não deveria se culpar. E quando a gente tenta se medir pelo que o outro acha da gente, a gente sempre vai ficar numa espiral de pensar que a gente não é bom o suficiente. Porque você realmente acha que o outro vai chegar em você e falar: olha, meu amigo, você sim é foda, hein, cara. Se a pessoa fizer isso, você sabe que ela é uma pessoa boa de verdade, tá ligado? Se a pessoa realmente elogiar você e apreciar você pelo que você é, sem nenhum tipo de maldade ou malícia, ela não só é uma pessoa difícil de se encontrar, como ela é uma pessoa boa. Portanto, eu acho que a gente tem que se cuidar. A gente tem que ser bom com a gente. Porque as pessoas são muito cruéis. As pessoas, elas vão julgar você na maior rapidez do mundo. Mas são só alguns que fazem a leitura da situação antes de julgar você de qualquer coisa. Porque é muito mais fácil dizer que você é um merda, que você é problemático, que você é isso e aquilo, do que sentar, te ouvir e te entender. E é justamente por isso que as pessoas são tão cruéis. Porque elas se acham tão boas a ponto de rotular você e achar que elas podem rotular você. Por isso, se cuida, mano. Seja gentil com você. E verdadeiro também. Porque a gente tem defeito assim como todas as outras pessoas no mundo, parça. Só que existe uma diferença entre ser um pau no cu do caralho e ter defeitos. A gente tem que trabalhar em si, para todos os dias ser bom, ser melhor e amar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser amado. Por isso, a gente tem que se amar primeiro. E aí então cuidar dos outros. Mas isso não significa que você tem que ignorar o outro. Porque tem gente que confunde. Ah não, como eu venho em primeiro lugar, eu venho em primeiro lugar em absolutamente tudo. Existem exceções. A gente não pode achar que nós deveríamos estar num pedestal e as pessoas abaixo da gente beijando nosso pé. Vai ter situação, principalmente dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, de amizade, parental, que a gente vai ter que se colocar um degrau abaixo para ver a outra pessoa feliz. Vai ter momentos que a gente vai ter que se colocar um pouquinho menos de prioridade para ver o outro bem, para fazer o outro se sentir bem. E eu sei que os meus últimos 2 vídeos foram eu zoado da cabeça, mas acho que as coisas que aconteceram me fizeram refletir e me fizeram acordar para a vida. Então, talvez, acho que acordar para a vida é uma frase um pouco ruim, porque na minha visão ela tem um peso de tipo, acorda pra vida, cara, acorda pra vida. Acho que é mais enxergar a bondade que eu deveria receber, tá ligado? E eu espero que vocês façam isso com vocês também. Porque a gente merece ser amado. A gente merece se amar. E às vezes a nossa cabeça fica dizendo que a gente não é bom o suficiente, sendo que não é verdade. Às vezes a gente é sim muito bom. Só as pessoas à nossa volta que não tem coragem de dizer isso, porque tem medo de ver a gente voar. É aquilo, né? Eu quero você bem, só não melhor do que eu. Eu acho isso tão ridículo. Eu espero que vocês se cuidem.
Eu espero que vocês lembrem que nesse mundo, ser bom, demonstrar, é motivo de piada e chacota. Mas isso não pode deixar você se abalar, e isso não pode afetar quem você é. Não é porque existem pessoas ruins no mundo que você pode usar isso como justificativa para ser ruim também. Mesmo que a vida te derrube milhões de vezes, levanta e continua sendo bom. É como diria o Rock, não é sobre o quanto você aguenta bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. E lutando.